Oi, eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento. Eu estudo linguagem, eu trabalho com crianças autistas e profissionais que trabalham com crianças autistas naquilo que você conhece como ABA. E a gente está aqui hoje no YouTube, na entrevista dessa série chamada Ontogênesis, que se você estuda análise do comportamento, você sabe que significa a história de vida das pessoas, junto com. Lid Queiroz, eu sou analista do comportamento também, trabalho com OBM, trabalho com consultoria de negócios. Então, como é que a gente pode utilizar o conhecimento de análise do comportamento aplicada nos processos gerenciais para que você não entre para a estatística do Sebrae de empresa que fecha depois de pouco tempo? Ou, como a Ana gosta de dizer, para que você não seja só uma pessoa muito bem intencionada e muito motivada e que virou um corpo no topo do Everest. Meu nome é Samuel Araújo, eu sou psicólogo UBM, estou tentando estudar dependência tecnológica e fico procurando saber qual o caminho que a gente vai tomar para sair dessa caixa de esquinas chamada Instagram. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o professor Hernando Neves, da UEL de Londrina. Essa é a nossa conversa com ele. Que fala sobre criatividade e que fala sobre desinformação. Espero que vocês aproveitem o bate-papo. Hernando, conta pra gente da tua formação. Opa, então é o seguinte, né? Comecei lá em Belém do Pará, na UFPA, com a graduação e bacharelado em formação em psicologia, da época que a graduação era coisas separadas, tinham coisas dentro dela, né? Hoje é uma coisa só. Fiz mestrado lá no Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, doutorado depois lá na USP, na Universidade de São Paulo, em Psicologia Experimental, com um estágio em sanduíche, né, no exterior, na Universidade de Auckland. Depois fiz primeiro pós-doutorado na PUC de Goiás, um segundo de novo lá na UFPA, voltando para casa. E eu passei também pela iniciativa privada, né? Trabalhei com empresas de análise de comportamento aplicada, né? Vocês conhecem bem essa história. Também agora estou aqui na Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná, no programa de pós-graduação em análise do comportamento, orientando mestrado, doutorado e supervisionando pós-doutorado aqui em Londrina, né? Uma equipe muito boa aqui do nosso programa de pós. Nota 5 na CAPES, vem aqui com a gente. Falou então de onde tu. Me fala das linhas de pesquisa. Ah, sim, né? Essa é a parte formal, a estrutural dos diplomas, né? O que que eu andei para fazendo para conseguir isso, né? É. Trabalhei boa parte da minha vida, da minha formação, né? Então, vamos lá, da iniciação científica até o primeiro pós-doutorado ali, segundo pós-doutorado também com pesquisa básica, né? Pesquisa animal, trabalhei com pombo, rato, macaco, corvo, trabalhando com recombinação de repertórios, né? Como o sujeito aprende A e aprende B, e numa situação problema recombina ali em algo novo, o que é uma das medidas, uma das formas da gente obter a criatividade, né, humana ou não humana. Aí, nesse trajeto, aí, durante meu doutorado, desenvolvi um procedimento que é o de cavar e escalar para ratos, que hoje em dia ele é usado como um modelo, né, animal para psicofarmacologia. E se eu sei que o animal aprende A, depois aprende B, numa situação A, B vira uma coisa só, dá para testar, por exemplo, se ele aprende algo sobre o efeito da cafeína, o que acontece com isso, né? Aí se ele aprende sobre o efeito do álcool, e se só no teste tem lá o fármaco, né? Então, virou uma plataforma para farmacologia comportamental, né? Que o pessoal está usando, inclusive, na Federal do Ceará. A professora Dani Tati Matos publicou várias pesquisas com cafeína, com ayahuasca, que a gente testou também. Então, o principal produto que saiu foi isso, né? E pesquisa de psicologia animal comparada, né? Como eu trabalhei com várias espécies, né? Eu tenho essa perspectiva de formação, de olhar para diferentes espécies e os processos comportamentais como lá estão. Aquela formação bem clássica lá, bem século XX. Por isso que eu trabalhei com muita gente. Só que aí de 2018 para cá, né, passei para iniciativa privada, né, trabalhei com análise comportamental aplicada, me especializei um pouco em OBM, trabalhei com autismo também, né, editoração de revistas e fui editor-chefe da RBTCC por um tempo, né, trabalhei na editora da Imagine Publicações, na editora da BPMC também. Então gosto muito dessa parte de produzir livro, tem alguns livros aí que eu gosto de pôr no mercado, no mundo, estou sempre lançando, ajudando a BPMC e outras editoras. Excelente trabalho, a gente tem um bom ecossistema de publicação, né, de psicologia em geral no Brasil, então força para esse pessoal. E né, trabalhei com a OBM aplicada e desde 2018, o mundo começou, em 2016, né, a coisa começou a ficar esquisita no mundo, muita confusão, caos. Aí eu comecei a estudar fake news e desinformação ali, né, principalmente também com a chegada da pandemia, né, que eu não podia mais trabalhar com animais, biotério, foi tudo fechado, eu não sabia onde eu estava, também o que estava acontecendo. Então eu migrei para pesquisa conceitual nesse meio tempo.
e me interessei por fake news e desinformação, né? Então, estou desenvolvendo essa linha aqui já com os meus alunos aqui, e numa parceria também com o Supremo Tribunal Federal, né? Que eu sou o único pesquisador da psicologia no programa de combate à desinformação, lá do STF, que é uma junta de cientistas de várias áreas que a gente se reúne, fica debatendo, trocando informações, fazendo eventos para discutir desinformação, né? E o meu papel lá é falar, olha, desinformação é comportamento, é o que o ser humano faz, né? Então, a gente tem que olhar para consequências, antecedentes disso, e levar a nossa tecnologia para lá, para essa discussão, né? Então, é uma área bem legal, estou desenvolvendo bastante coisas lá e disseminando um pouco da análise do comportamento também, numa área bem aplicada aí, dessas questões bem recentes que a gente está vivendo. Aí é isso, hoje em dia o meu laboratório se divide nisso, né? A gente trabalha com criatividade, que é a minha origem da pesquisa, desinformação, essa coisa mais aplicada, e a gente aplica tudo isso fazendo game design, que aí é uma especialidade aqui da UEL, do programa que eu estou, de pós-graduação em análise de comportamento. Tem Verônica Edu, Silvia Souza, tem um monte de gente aqui que trabalha com desenvolvimento de jogos, né? Jogos de tabuleiro, jogo digital, jogo de realidade virtual. Então, a gente desenvolve jogos para estimular a criatividade, reforço positivo, e jogos e outras coisas para inibir, evitar, né, desinformação, fake news, né? A punição, reforço negativo, essas outras coisas também. Ah, e também tenho passado com controle aversivo, né? Fui aluno lá no FPA, também comecei meu trabalho com controle aversivo, que é o que eu sempre falo naquela hora com meus alunos, quando está todo mundo muito tranquilo, eu falo, olha, uma das minhas especialidades é controle aversivo. Minha primeira publicação, controle aversivo. Então, conheço, sei como dar um choque, aquele que funciona. Então é isso, tem muita pesquisa básica e hoje estou fazendo aplicada e desenvolvimento. Eu trabalho muito com essa noção de desenvolvimento de tecnologia comportamental, né? É fazer ciência e pesquisa para desenvolver produto. Mas, ok. É por aí que nós vamos. Então, fala para mim duas coisas da sua vida que não tem nada a ver com análise de comportamento. Duas coisas que tem nada a ver. Pô, no final vai ter, né? Não tem jeito, pesquisador isso. Eu vou falar que uma é música e outra é videogame. Nossa, tu ainda tem aquele monte de videogame relíquia. Ele pode abrir um museu de Tenho. videogame. Tá aqui. Inclusive, né, a minha linha de game design vem nisso. Eu trago os videogames velhos, né? Porque eu descobri dando aula para os jovens, quando eu falo de Super Nintendo, Mega Drive, ninguém É. mais sabe o que é isso. Você que está assistindo aí, a gente nem deve saber também. Né? Agora, seus pais talvez saibam. Ou, se você sabe, provavelmente você já é pai ou mãe, né? Já está nessa faixa aí. E é isso, aí eu trago meus videogames para cá e mostro, assim, uma interface. Porque um videogame nada mais é do que uma caixa de condicionamento operante, né? Você aperta um botão, o bonequinho pula na tela, reforço, punição, ele morre. Os processos estão todos ali. Então, eu uso o videogame muito para fazer a aula didática de psicologia. Eu tenho iniciação científica júnior, né, do ensino médio, que eles ficam jogando aqui Mega Man X, Zelda, jogos clássicos, Mario, e a gente fica fazendo essa interface aí do game design com processo, né, partindo do pressuposto que um game design é manuseio de contingência ali, né? Se ele pula, ele acerta, se ele atira, ele faz aquilo, né? E um bom game design é um bom arranjo dessas contingências. A gente fica nessa interface aí ensinando psicologia. Então não teve jeito, né? Eu falei de videogame, tem uma coleção, sim, né? Gosto de jogo velho. Ultimamente parei porque o mercado tá uma loucura de jogo velho, tá tudo muito caro, mas eu tenho uma coleção boa guardada, eu trago aqui para o UEL como relíquia para a gente trabalhar isso. Mas caiu na psicologia também. Quando a gente fala para os moleques que a gente usava cartucho de jogo, Cartucho. sabe? Disquete, amiga. Ela já é mais nova que nós, porque ela já tá falando em disquete. A gente tinha cartucho, Exato. lembra? Não, eu Que tinha que, nem Cassete. que tinha o supersticioso de assoprar o cartucho para poder pegar Exato. melhor. Eles não sabem nem do que a gente tava falando. Como é que o cara que apostava vira de cerveja comigo lá em Belém, nos happy hours da vida, foi parar como sendo o único analista do comportamento, psicólogo, analista do comportamento? Como é que essa pessoa foi parar no STF? É a história do Spira, né? Tinha só o locus das contingências. Eu estava no lugar certo na hora certa. Teve a hora certa da cerveja. Lá nos meus 20 anos, era beber desportivamente. Tenho orgulho do meu recorde, né? E do meu fígado também, ainda com saúde, né? E tudo mais. Mas ficou nos 20, né? E aí eu chego tranquilo nos 30, quase nos 40. Aí, com essa missão cumprida. E foi isso. Estava no lugar certo na hora certa, né? Estava aqui. Basicamente, eu caí nesse programa meio por acaso. Tinha uma aluna minha de iniciação científica lá na época da pandemia, né? Que Hum. ela queria estudar preconceito e questões raciais com relação a chineses, né? Sinofobia na época da pandemia. Que lembra aquela coisa? Ah, o vírus veio da China e começou aquele preconceito, né? Asiáticos em geral.
A gente queria estudar isso e acabou virando um projeto sobre fake news com relação a isso. Aí o STF fez uma busca ativa, né, nas pós-graduações do Brasil e tudo mais, e viu tudo que era projeto que tinha fake news, desinformação, e convidou a pessoa para ir lá para o programa. Eu aceitei, foi isso. Provavelmente convidou muito mais gente, todo mundo disse não. Aí eu fui o cara que disse sim. Então, essa é a dica, gente. Tá no lugar certo, falar sim. Às vezes tem que falar não, viu? É importante, mas falar sim. Às vezes você vai para lugares esquisitos. Legal. Você falou um pouquinho sobre desinformação, e eu lembro que até você já teve algumas palestras hoje na BPMC, lá no STF, falando um pouquinho de como esse instrumento, como esse processo, como essa classe de comportamentos tem sido usado de maneira antiética, principalmente no campo político, né? Na tua experiência que você está passando lá, como você está vendo isso? Quais as possibilidades de analisar esses processos você consegue visualizar? E qual poderia ser o nosso papel como analista do comportamento nessa área também? Isso tem um monte de coisa. Foi uma das áreas que eu mais vi aplicação em relação com a análise do comportamento, né? Voltei a ler o Skinner, Controle, Agência de Controle, Beyond Freedom and Dignity. Para mim, era o livro mais chato do Skinner. Eu nunca havia sentido de ler aquilo na minha vida. Eu, psicólogo experimental, de rato, né? O que que esse cara está falando de liberdade, guerra, tão distante, hoje tão próximo, né? Das coisas que a gente está falando, né? E é isso, mentir, desinformar existe desde sempre. Charlatão está aí desde sempre. Contingência. O ser humano pode fazer, ele faz parte da nossa criatividade enganar o outro, infelizmente, né? Todo dia sai de casa, né? Alguém é um malandro e alguém que pode ser vítima de um malandro, né? Isso é um facto que acontece desde sempre e está aí todo dia, né? A questão hoje são essas tecnologias disruptivas, a larga escala que a gente tem isso, né? E você pode estar sendo enganado ou entrando num caça-níquel na sala de jantar da sua casa, ali no celular, né? Tá aí conversando com os seus familiares ao mesmo tempo fazendo um rombo na conta ali da família jogando um cassino online. A internet hoje em dia se tornou um lugar tóxico, né? Um grande cassino e de essa economia da atenção que gira em torno da polêmica, do ódio, né? E a polêmica ela funciona na internet porque ela chama a atenção de quem gosta e não gosta. Então chama a atenção de dois públicos diferentes que concordam, brigam e nisso roda propaganda, advertising e a roda gira, né? Então a gente está nesse mundo aí que a desinformação é essa coisa, essa arma que acontece e entrou na política, né? Faz parte da política, como foi de muita coisa, da educação, né? Tudo, a educação passa por questões da desinformação, né? Tem muita gente que a gente está vivendo esses dados hoje da pós-graduação e a própria universidade tendo pela primeira vez uma diminuição, larga escala de interesse. As pessoas não querem mais fazer universidade, não querem mais fazer pós-graduação, né? E muitos Exatamente. têm essas mudanças da instituição, mas tem essas mudanças também que essa tecnologia está vindo. Ah, para que eu vou fazer 4 anos de universidade se eu no Instagram eu resolvo tudo? Calma, gafanhoto, não vai dar certo isso, né? Não é só para defender a universidade, né? Porque a gente tem nada para mostrar isso. Mas o problema, né, que aí, indo para os analistas do comportamento, que aí que é o negócio todo, né, da desinformação e tudo. Tudo isso é reforço positivo, tá? A gente não está sendo desinformado, né, na porrada, na punição, na opressão, né? É o Byung-Chul Han, que é um autor pop hoje em dia, né, que ele é coreano, mas a filosofia dele é alemã, aquela filosofia bem áspera, mas ele é basicamente filosofia alemã que cresceu ali em fórum 4chan e internet aí. É filosofia alemã que entende internet, né? Então, ele é um cara muito atual. Ele tem lá a Sociedade da Informação, a Infocracia. Ele Ah, faz assim um link do que era a sociedade antes do Foucault, né? Que era a sociedade do controle, né? Que a gente ficava monitorando um do outro, e hoje em dia é do reforço positivo. Basicamente, eu faço porque eu quero, porque isso é legal. Eu mesmo me vigio, né? Não é o outro me vigiando, né? E é tudo no reforço positivo. E o Robert Epstein fala que a gente não tem muito como fugir disso, porque isso é só reforço positivo, a internet é uma grande caixa de Skinner e a gente é o rato preso lá eternamente. Então, desinformação virou isso, uma moeda, virou uma economia, virou uma coisa do dia a dia, né? Isso só reforça a tal da nossa realidade das fake news, da pós-verdade, né? Cada um escolhe a sua verdade. E é isso, a gente está vivendo os impactos disso na educação, na política, na economia, em tudo. É o desafio da nossa geração, né? Que vem por causa disso. Então, isso que vocês estão me vendo aí, estão vendo outras coisas também. Tem algoritmo por trás disso, tem Big Tech aí. Então, é uma loucura, é o desafio dos nossos tempos. E é tudo comportamento. Então, para fechar aí a pergunta, né? Por que que a gente tem que se interessar nisso? Porque é comportamento. E a gente é um pouco culpado por isso pelos outros até, né? Tem documentário da Netflix que junta, né? Olha aqui como tem as teorias da análise do comportamento, do pessoal que estudava rato, pombo e macaco, estão usando em rede social. E de fato tem, é tudo reforço positivo lá, é tudo arranjo, tem teste, eles fazem experimentos com a gente. A grande diferença é que lá no Skinner, né, na psicologia, tinha comitê de ética.
no Facebook, Instagram, não tem. Eles estão coletando nossos dados, usando, criando produto, entregando coisa para a gente, e a gente assinou aquele terminho lá, que em tese é para usar de graça em alguma rede ou alguma coisa, mas você está dando seu dado, né? Então, essa é a moeda de troca. E É. isso é uma loucura, a gente não sabe o efeito disso para o nosso desenvolvimento, para as crianças, adolescentes, idosos. É uma grande transformação e ela é meio silenciosa, né? Quase como esses problemas das carcinagens e jogo do tigrinho da internet, né? A pessoa descobre quando vira um problema na família, mas já está devendo 100 mil reais, né? Porque é silencioso, vai eles 10 mil, aí vem aquela vergonha, pô, já gastei aquilo e vai afundando, né? E a internet é isso, a criança está ali, está acessando conteúdo radicalizado ou radicalizante ali, né? Que faz com que ele tenha raiva do outro diferente, silenciosamente, comendo ali um sorvetinho com a família e consultando e recebendo, que é pior, né? E a gente era da época que a gente entrava na internet. A internet está aqui, a gente recebe informação. Eu acordo e, pô, notícia no grupo da família, que alguém achou interessante. Eu não queria saber de notícia. Ela chega até você, né? Então a gente É. está descobrindo isso. É uma loucura. E, Hernando, você fala muito sobre o tópico do controle, e eu fico me perguntando assim, como a gente pode, desde do nosso cotidiano, da nossa rotina, ou na academia, controlar isso? Quais as possibilidades que você está vendo para a gente tentar reverter um pouquinho esse quadro? É o que eu chamo do paradoxo skinneriano, né? Quanto mais você sabe que você é controlado, mais livre você é. Então é isso, tem que saber o que te controla, o que está controlando, o que que acontece, né? Tem uns dados preocupantes lá nos Estados Unidos, que o Epstein cita isso nos artigos dele, lá na Behavioral and Social Issues. Ele mostra que a maioria dos norte-americanos, né, não tem pesquisa similar no Brasil, até onde eu sei, mas eles acreditam mais numa resposta dada por uma máquina do que se foi dada por um ser humano. Porque eles acham que a máquina, aí tem os questionários, né, de medem isso, a máquina ela não tem viés, ela é mais neutra, né, que o ser humano. Todo ser humano tem viés, tem ideologia, né? Lá nos Estados Unidos tem aquela coisa muito polarizada, né, e tudo mais. Olha a loucura, né? Aí quando você tem um pouco de literacia digital, que é essa chave, eu vou voltar para isso, você sabe, não, calma, tem um algoritmo, tem uma big tech, tem uma programação, tem um interesse, tem um advertising, ele está mostrando isso porque alguém está ganhando dinheiro, tem a propaganda, está até aparecendo aqui, né? Se você for ler os termos de compromisso de qualquer rede, Google, você vai ver isso lá explícito, em letras bem pequenas, mas estarão lá, né? Então falta isso. O segredo para a gente controlar, o melhor é primeiro, saber que isso existe, tá? Isso aqui não é de... A internet não é de... Os serviços da internet não são de graça à toa. Tem coisa rolando, são nossos dados, né? Então, você está numa negociação. Então, tem controle, tem contra-controle ali. E saber o que estão fazendo com seus dados, onde você está. Usar VPN, né? Que é uma prática normal na internet, para você não ter os seus dados tão expostos, né? Para o contra-controle mais básico, assim, de tecnologia estrutural, né? E tem outros também, né? Que é, por exemplo, sabendo o que você faz, o que fazem com os seus dados, né? Desenvolver isso que a gente está chamando na educação, é uma das coisas que a gente trabalha bastante lá no STF, que é a tal da literacia digital. Assim como a gente tem que ter literacia alfabética, saber ler, escrever, saber lidar com máquinas, basicamente, a gente vai ter que saber lidar com a internet, né? E a própria internet caminha para uma próxima internet que ela está caminhando para ser mais transparente, né? No sentido de tudo que tu clicar, tu vai poder saber assim, de onde vem, quem pagou, quem financiou, quem não financiou, quanto tá, por que você está recebendo aquilo, né? Mais informação ainda. Então, a gente vai ter que saber ler essas informações. Assim como tem também as literacias para a gente sobreviver e conviver bem entre nós, né? Raciais, de gênero, tem também a digital. A gente vai ter que saber lidar com a internet. E é basicamente esse o grande problema, resumo assim, das fake news hoje. Se veio a tecnologia, ninguém sabe lidar com ela e os problemas, todos os problemas possíveis que podem surgir dessa tecnologia estão surgindo. E a gente está vivendo em primeira mão, né? Então, a gente tem que desenvolver essa literacia, né? Regulamentar, tudo é regulamentado, né, na vida, né, da comida, água, tudo tem que ter um mínimo de controle de qualidade, né, de o que é certo, o que é errado. Então, a gente tem que pensar mais nesses limites da internet também, que entra nessa coisa da liberdade de expressão, né? Volta o Skinner totalmente atual aí, com toda a discussão dele, e E novamente muita coisa para a gente discutir. E quando você novamente muita falou coisa para a gente da... discutir. Quando você falou da... Eu tinha visto essa pesquisa, eu acho que foi na época que eu estava estudando fake news, inclusive, para fazer os vídeos na época da eleição. É, as pessoas tendem, né, a confiar melhor numa máquina, confiar mais numa máquina do que em outra pessoa, e o motivo é porque a máquina é neutra. Durante muitos e muitos anos, a gente aprendeu que a ciência tem que ser neutra, que o cientista não pode escolher dado, que o cientista tem que ser objetivo. Fala um pouco para mim dessa falácia da objetividade e Eu da acho que fica no século XX, né? Eu já conto isso como história. Olha, lá do século XX, né? Tinha essa história aí também da gente ser, né? Ó, observador, totalmente distante.
E aí já vieram os humanistas dizendo, ó, a crítica humanista, né, a toda a psicologia experimental foi essa, galera, presta atenção. Vocês já têm viés, vocês já estão estudando o que vocês estão estudando por algum motivo, né? E aí depois vieram os materialistas históricos dizendo, olha, vocês estão estudando porque vocês são quem vocês são, vocês estão nessa classe, com essa coisa. E hoje o que eu acompanho, só consigo pensar a realidade assim, que é a minha frase de efeito que eu sempre jogo nas turmas, é tem que ter um pensamento decolonial mesmo, né? E moderno, da gente olhar para essas coisas e para o próprio fazer ciência. Que no fundo, é só o behaviorismo radical aplicado, tá? Um pouquinho de ética skinneriana, que é basicamente ciência é feita por quem? Ser humano, né? Que seres humanos são esses? Que comportamentos foram esses, né? Tá, ele estava pesquisando o quê? Foi porque ele foi financiado por quem? Quem queria financiar aquilo, né? Ontem mesmo eu dei um exemplo, uma turma de OBM aqui, que saiu uma notícia da Deutsche Welle, né, aquele noticiário alemão, mostrando os motivos por que não avançam as pesquisas no anticoncepcional masculino, né? Tem lá 100 mil oportunidades, um monte de coisa, os pesquisadores relatam sem brincadeira, parece que é no Brasil, mas é na Holanda. Não tem dinheiro. Não tem financiamento, ninguém dá. Eles têm lá, tem tudo, tem a base, tem o projeto, submetem e não tem dinheiro, né? Então, discutindo no OBM, instituição, organização, né, a gente vê que a ciência feita por seres humanos tem isso, né? E eu gosto muito dessa coisa decolonial, que é a gente pensar mais aqui para o hemisfério sul, né? A gente está só lendo esses homens brancos carecas que já faleceram há um tempo aí na esquina, né? Freud, Lacan, aqui na psicologia, né? Ou na economia também, na evolução, tudo quanto é lugar, né? Dominado pelas cabeças carecas do hemisfério norte, né? Bora trazer para cá, né? Por exemplo, eu estava vendo num congresso agora com o meu colega, o Rian, lembra do Rian? Lá, pode chamar ele para cá, ó, já fazendo aí o chamado. Ele fez uma leitura muito legal, né? Mindfulness e tudo mais, né? Em vez de a gente ficar pegando mindfulness lá do budismo, pega aí o Tom Krenak, meu amigo. Vai aqui para as nossas culturas regionais. Isso é um insight, ó, maravilhoso. Rian Espírito Santo, citação dele, né? Estamos aguardando aí o capítulo, dando o Eu devido tô, insight a ele. eu tô E é esse tipo de brigando coisa, com isso desde que a gente fez a pós de arte, essa porra desse não mais. é? Pra quê, gente? Isso é É. apropriação cultural, pelo amor de Deus. Também tem isso, né? Mas olha as discussões, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para cá, com quem está aqui, pensar com quem está aqui, né? E olhar para a ciência dessa maneira, né? Por isso que cotas são importantes, que pega gente que tem outras vivências e outros problemas para pensar aquelas coisas com a gente, né? Para a gente trazer novos olhares para pensar os problemas, né? Então, ó, tem um monte de coisa para a gente pensar. E é essa a nova pegada da ciência, né? É feita por ser humano, né? É um olhar bem behaviorista da coisa. E eu sinto que os epistemólogos, em geral, já estão meio assim, viu? O pessoal, o behaviorismo está vencendo nessa disputa aí do que eu tenho Eu acompanhado da lembro literatura. disso naqueles textos da Maria Ruiz, dos anos 90, começo dos anos 2000, ela falando nisso. Não existe neutralidade. A maneira de ser objetivo é você identificar os controles, É, é. né? Agora, tem uma coisa que a gente pode debater juntos, não é exatamente uma pergunta direcionada a ti, Hernando, mas tem a ver com isso que tu levantastes, que é, fizestes uma contextualização de as pessoas acreditam mais na máquina do que nos seres humanos, a questão da não neutralidade, a questão da desinformação, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, seja a literação digital, enfim, né, de todos os tipos, mas o que ocorre, é uma coisa que a gente sempre discute aqui, Ana, que é as pessoas cada vez mais estão perdendo a habilidade de raciocinar. Eu ia até falar raciocinar criticamente, mas eu acho que para ser crítico você precisa ser capaz de raciocinar e de ler textos com Sim. compreensão, compreender ironias, sabe essas coisas assim? Então, é muito mais provável na minha cabeça, eu quero ouvir a análise de vocês como um todo, tá? Mas é muito mais provável na minha cabeça que as pessoas se tornem mesmo fazendas humanas de alimentação de máquina. Eu estava assistindo um recorte de uma entrevista do Yuval. Gente, eu sou fã do Yuval, vocês me veem falando em live, vocês me veem falando em entrevista, vocês me veem falando em tudo. Que ele estava dizendo o seguinte, que é muito complicado quando os assuntos viralizar. Ele estava Sim. falando sobre viralização, né? Viralização online. Então, é muito complicado quando os assuntos que viralizam são assuntos de ódio, são E assuntos de são esses que raiva. viralizam. Por quê? Porque é isso que o Hernando está falando. A máquina que está por trás, os advertisers, quem está ganhando dinheiro com a coisa, não está preocupado no que está alimentando o ser humano. Tá? Porque o que viraliza aqui, logicamente, é o que capitaliza, são essas coisas todas. Uhum. Então, como é que é isso, gente? Como que a gente contorna assim tudo isso? Porque tem que pensar, tem que olhar, tem que aprender. Ah, as pessoas não sabem ler.
Literacia digital terapia, né? Psicólogos do futuro vão ter que dizer: olha para o teu celular, quanto tempo tu gasta? Se está te fazendo bem, se está te deixando ansioso, está estressante, faz um detox, passa uma semana sem, né? Vai ser esse tipo de coisa que a gente já faz parte da nossa vida, né? E pensando no futuro, como tu falou, né? As habilidades do futuro serão outras, tá? Isso aqui, esse negócio aqui, tá mudando tudo que a gente faz e como a gente se relaciona, e principalmente essas novas gerações que estão vindo aí, né? Por exemplo, o pessoal que dá aula de música está relatando que os ritmos das crianças hoje em dia estão mais eletrônicos, porque elas já crescem com música eletrônica, que é 4x4, né? E você consegue ver nas gravações, aí tem uns estudos de Big Data que já mostram que as bandas hoje em dia de gente mais jovem, os ritmos são todos mais quadradinhos, eletrônicos, como uma máquina faz. E antigamente era tudo mais torto, mais orgânico ali, que a galera nem gostava de metrônomo, né? Então isso está influenciando muita coisa nossa, né? Terapia infantil, como aparece caso, aí eu escuto relatos, né, que eu trabalho com uma doutoranda, que é especialista em terapia infantil, Amanda Viana, já fazendo jabá aqui, né? E, então, eu ouço relato de gente, quando comecei Adoro a o Fernando conversar que com faz eles. jabá do grupo. Adoro. Claro, só porque eu só trabalho com gente boa. É Fernando, tu porque não só faz jabá do teu grupo, como tu vai chamando o povo. Olha, Rian, tô te esperando. Olha, Exatamente, recombinando, né? Então, a galera terapia agregador. infantil, né? E ó, já venho trabalhar isso, que uma das coisas que o pessoal fala é que a criançada já nem sabe mais esperar direito essa coisa de um fala e outro escuta. Porque quando você está teclando no WhatsApp, muita gente tem interação social muito por isso aqui, né? Você está lendo, você já está escrevendo ali, né? Tá falando, já está escrevendo ali. Então as crianças não param para ouvir, elas já estão ouvindo e falando ao mesmo tempo, né? Que é essa interação aqui, né? Que é só reforço positivo, né? No mundo real a gente não tem tanto reforço positivo quanto a gente tem aqui, né? Tem dados também, aquela coisa de QI, né? Como que tem um monte de gente estudo alarmista aí, na verdade, mais manchete de jornal, estudo não tem, né? Mostrando que o QI da humanidade em geral está diminuindo. Oh, todo mundo ficando mais burro. Não, é que está mudando as habilidades. Os jovens de hoje não estão mais desenvolvendo as coisas que a gente desenvolvia no passado, né? Essa coisa de ter atenção, habilidade psicomotora fina, a coisa é difusa, o ambiente está mudando, né? Nessa interação com a tecnologia. É similar, sem brincadeira, a quando a gente inventou a eletricidade, começou a ficar acordado até mais tarde. Agora, como a gente teve essa possibilidade de ficar mais tempo acordado, a gente tem agora essa possibilidade de ter mais informação, infinita, né? A gente não vai na locadora e tem uma estante para escolher o que a gente vai fazer, é infinito. Você perde o dia só escolhendo ali no Netflix, né? É totalmente diferente, né? Está mudando todas as nossas relações, tudo, né? Até relação pessoal, né? A gente não vai mais para o bar, é Tinder, Grindr e variantes aí. Você vai lá e a relação vira isso, né? Olha a loucura para quem a gente é analista do comportamento. Olha os estímulos aí onde é que estão. Você tem uma máquina mediando aquilo, só que aquela máquina tem um programa, ela tem os reforços ali que ela quer algumas respostas todas, ela quer registrar o teu comportamento para te vender mais aquilo, e aquilo controla o teu comportamento numa ampla variedade de coisas. É uma loucura isso. Por isso que eu estou meio com o Epstein, que ele é meio pessimista, dizendo, olha, isso é uma grande caixa de esquina, a gente não sabe o que está acontecendo, e vamos ver o que acontece aí, mas é perigoso e esse que é o problema, né? Como é tudo reforço positivo, é difícil de sair. Então, contra-controle, já juntando tudo, é nesse sentido de detox, é entender o que está acontecendo e essa avaliação mesmo. O que que isso está fazendo na tua vida? Está te fazendo bem? Só está ficando estressado, né? Como a Ana falou, o conteúdo de ódio está lá o dia inteiro. Dá para você ficar como nunca consumindo conteúdo de ódio novo, né? Você pula de uma treta para outra ali tranquilamente, né? O Esse é o que que isso caminho faz na para a tua vida? aceitação, né? Exato. E eu lembro desse texto do Yuval, que ele fala que evolutivamente você ter acesso a contextos aversivos tem um valor evolutivo maior, que te prepara para você tentar lidar ali com as alterações ambientais. Só que ele também até traz assim, poxa, uma das grandes diferenças da nossa espécie é que ela consegue cooperar em grande escala. Por isso que ela se tornou tão... É, ela conseguiu alcançar tantas coisas, né? eu estava pensando no que o Samuel disse, como é que a gente controla? A gente não controla, porque é reforço positivo. É, Não tem controle É, sem reforço, se o seu comportamento, né, está dá, sendo. dá uma desesperança, dá um desamparo. E quem teve esse insight antes disso foi um colega da tecnologia da informação, que ele falou: você está imerso nisso, nosso trabalho está envolto nisso, a gente trabalha para o WhatsApp que envolve isso. Dá um sentimento de desamparo, tipo, o que que eu faço? Né? Já foi, na verdade, já foi esse barco, a gente já está envolto nisso. Então, para mim, é a filosofia skinneriana mesmo, de saber quanto mais você sabe que é controlado, mais livre você é, mas não tem mais como fugir dessa, já é uma instituição, né? De que controla o nosso comportamento, que é esse jogo, essa coisa mediada por redes sociais e Big Tech. Sim. E aí a gente está saindo de um capitalismo de acúmulo de recursos para um capitalismo de acúmulo de informação. Exatamente, que a gente fica dando por reforço positivo, né? Isso gera uma economia de bilhões, trilhões de dólares. É uma loucura quando você vai ver o número, né? Isso é realmente uma economia. É uma economia meio do vazio, a economia da atenção, né?
Aí, se for bem profundo e filosófico, né, é uma economia que suga a nossa vida para a gente gastar tempo vendo coisa que para potencialmente a gente ser consumista, né? É uma distopia total, tá? Eu dou palestra sobre isso, eu lembro de Blade Runner, filmes É, assim do século XX, que eram essas big techs assim, dominaram tudo, e meio que é, tá? Lá no STF, umas discussões muito que a gente tem uma, sempre a gente discute o pessoal da Unesco, ONU, né? Gente que está internacionalmente falando sobre essas coisas de regulamentar a rede, impacto da rede social, né? Uma das coisas que a gente ouve muito dos interlocutores internacionais é que o Brasil é um dos poucos países que pode fazer frente para essas big techs. E tem país, meu irmão, que se parar, para tudo, se você bloquear um negócio. Por exemplo, aqui no Brasil era sabido, você não pode bloquear o WhatsApp, tá? Tem estudo já, ninguém nunca vai fazer isso. Que se bloquear o WhatsApp, a nossa economia para, né? A gente já viu, quando eventualmente para um dia, 12 horas é um caos. Imagina parar uma semana, duas, um mês. Não é. pode, né? Então, tem outras já, o Twitter pode fechar que não muda muito, até Você diminui o falou ódio que você geral aí, lançou né? o Ficou até Twitter, você tranquilo. sentiu falta, eu não senti Pois nenhuma. é, teve estudo para isso. Por exemplo, né, o pessoal sabia quais os impactos disso, do que ia causar, por isso que nunca ia fazer no WhatsApp. E aí, tem país que não tem nem o poder para isso, é totalmente refém, né? Então, no caso da África do Sul, outros países que eu sei que essas big techs mandam e desmandam lá, né? Então, aí que entra nessas distopias, né? Tem o governo e tem essas companhias brigando com o governo nessa coisa pela nossa atenção, né, transnacional. É uma loucura, é uma distopia, assim, que a gente está vivendo, Na sem verdade, dúvida. o governo, as big techs são todas, apesar de. É tudo homem. É tudo homem. Também, né? A gente está falando de só. Passei rápido assim na minha cabeça, só homem. Branco. Só homem. Hemisfério norte. Branco, né? É homem branco, ocidental. E os Absolutamente o numa maior coisa. número de usuário dessas redes sociais é tudo hemisfério sul. É Brasil, é Índia. Se for Índia. ver. Tem alguma coisa a ver com economia? Países que Tudo. tudo Faz consomem, sentido. né? Porque faz muito sentido. E aí, E Hernando, colonialismo, né? Isso e é a descrição Também. do de colonialismo. colonialismo. E aí, pensando nisso tudo, como é que tu consegues relacionar, por exemplo, tu já vens há um tempo estudando criatividade, né? Então, como é que tu consegue relacionar a tua própria compreensão? Começaste com macaco prego ou tu começaste com pombo? Eu comecei com rato. Foi rato, depois macaco prego, É depois mesmo. pombo. Foi Rato. Pronto, macaco prego, pombo, corvo, gente. corvo, gente, depois. Gente. Como é que tu relaciona esse caminhar da compreensão sobre criatividade e agora com a inserção total, não, que não é uma novidade, mas agora inserção total no nosso dia a dia da inteligência artificial? Ah, é o que eu falo com meus alunos, estava tudo lá na recombinação. Então, vocês forem pegar os livros clássicos lá do Machine Learning, que é a base desses modelos que a gente tem hoje em dia, os caras estão citando Skinner e Thorndike. Tá lá, você vê, tem até foto do Skinner nos livros clássicos aí disso. Então, na verdade, IA é um produto do que a gente foi estudar a cabeça dos bichos no passado, né? Ou o comportamento dos bichos, porque toda essa parte de large language models e tudo mais é tudo baseado na psicologia experimental do século XX, tá? Na referência dos caras lá. Aí, óbvio que eles falam, o próprio machine learning, né, de reinforcement learning, eles falam, olha, Skinner falou assim, o nosso é assim, é diferente, é outra coisa, mas é baseado lá, né? Então, no resumão da coisa, a gente estudou vários animais e como funciona a inteligência humana e não humana ao longo do século XX, ao ponto de a gente ter dado previsão e controle o suficiente para criar uma inteligência artificial de silício. Quando eu digo a gente, é humano, né? Os psicólogos experimentais, analistas do comportamento, o Skinner também, por isso que ele é sempre citado, deu aquela parcela de conhecimento, veio uma outra área, se apropriou disso e desenvolveu a sua parte lá, né? O próprio Epstein, cito de novo, que eu encontrei o Epstein duas vezes na minha vida. O Robert Epstein foi um dos últimos alunos do Skinner em Harvard, né? Ainda vou chamar ele para... Opa, bora chamar ele para uma entrevista que a gente já junto, eu vou chamar ele para um Mas se tu congresso junto. chamar e ele vier pra gente, vai ser uma honra. Mas quero fazer algo online com ele, né? Porque eu Então, estudei bora. criatividade a vida inteira com ele e agora ele está estudando desinformação e essas coisas de rede também, né? Então, eu reencontrei com ele de novo, né? Então, E fala. ele foi um cara que saiu de estudar o Pombo e a recombinação para trabalhar com inteligência artificial. Ele foi um dos pioneiros lá na IBM a trabalhar com isso, tanto que ele tinha modelo matemático. Então, foi um choque ver que isso acontece, mas não me surpreende, porque a gente já tinha dado a tecnologia para isso. Foi literalmente uma inovação. Aquele Zeitgeist, as coisas estavam no ar e o insight veio. Mas quando eu olho para a base, é tudo recombinação. E essas IAs que fazem música, vídeo, eles estão só combinando elementos, né? É todo o processo que a gente identificou bem em laboratório e consegue prever e controlar, né? Então eu vejo como uma mega aplicação disso também. Eu não sei se vocês que estão assistindo estão percebendo uma coisa que eu e a Ana a gente fala muito, mas agora vocês estão percebendo
o Hernando, tudo que a gente está trazendo coisas tipo do hoje. E a IA, e o não sei o que hoje, e a desinformação. Aí ele fala, porque lá no Skinner, então, essa é uma gigante diferença de quem trabalha em algum momento da sua vida com pesquisa básica. Sim. Quem vem do laboratório, quem vem da experimental, você precisa ter essa experiência, porque é isso. A gente olha e fala, tá só com nome novo. Só mudou de roupa, mas isso já é falado, já é desenhado, já inclusive é citado? Não é? Quando você estava falando, né? A gente precisa ter letramento digital, a gente precisa ter letramento racial, a gente precisa ter letramento de gênero, a gente precisa ter letramento científico, É. né? Porque quando a gente fala de, isso a gente tem que ensinar raciocínio crítico, é isso, o raciocínio crítico, né? É ter essas ferramentas para poder analisar o que você está recebendo ali de informação. Aonde você vê as teorias de linguagem analítico-comportamentais contextuais novas, né? O papel delas na aprendizagem. Eu tenho estudado muito RFT, modelo HDML, a teoria da densidade relacional, e isso está me borbulhando, assim, porque está muito coeso, está explicando mesmo coisas que a gente não conseguia explicar. E eu acho que Eu gosto, criatividade é uma dessas coisas. sem dúvida, eu gosto e estou dentro. Eu já me considero um contextual, falo mesmo, pós-skinneriano. E a Lidiane sabe dessa história. O primeiro contato que eu tive com RFT, eu estava estudando macaco, prego equivalência de estímulos lá, né? Recombinação também, eu estava na equivalência ainda, né? Foi de total desconfiança. Eu vi aquilo e falei, não, isso aqui não é isso. É sigma, é discriminação, ali é condicional, já dá gasto, dá conta disso. Isso faz 20 anos, tá? 20 anos depois, tem dado, tem um monte de coisa mostrando como o RFT é realmente um paradigma, né? E toda a parte da ciência contextual que está sendo construída ao longo disso, me parece mesmo o próximo passo da área, né? Eu já considero como é isso mesmo, bora abraçar, que permite a gente ver muitos fenômenos. Eu já uso ciência cultural-comportamental, principalmente por causa do meu aluno de mestrado, o Abdala, né? Foi meu ex-aluno de mestrado, Miguel Abdala, que hoje E está no PhD lá na University of Reno, né? Com a Ramona eu vou, Roman eu Fá. vou pedir para ele convidar a Ramona para a gente Traga. Pois é, eu estou aprendendo isso com eles, com ela também, que é essa coisa mais. E aí, junto com isso, eu estou indo também para a psicologia do interbehaviorismo ali de campo, do Cantor também, que eu estou numa interlocução com o pessoal, né? Mas eu já estou totalmente pós-skinneriano vendo essas outras epistemologias. Que é justamente conectando aí, como falou, como eu estou olhando para esses problemas recentes, né? A desinformação, a criatividade, eu quero ver que epistemologias me ajudam a entender esse fenômeno, né? Que eu estou olhando para comportamento na internet, fake news, desinformação. O Skinner desenvolveu toda a análise de comportamento olhando para o sujeito, na caixa experimental, na observação, em algum lugar. Aqui é um fragmento, é outra coisa. Então, eu estou buscando epistemologias e metodologias que me ajudem a olhar para isso. Então, estou explorando essas outras, depois de conhecer bem o Skinner, né? E a contingência. Mas eu já questiono até a contingência. Essa noção de linearidade. Tem um negócio aqui na UEL também, que são as pesquisas do Carol e Carlos, falam de indeterminismo do behaviorismo radical. A discussão está muito século XXI, né? Novamente, toda aquela discussão, né, de como a gente está avançando as epistemologias, né? A ciência está numa discussão bem além daquela coisa lá que a gente tinha no século XX e que, né, se a gente não tiver literatura científica, a gente vai ficar lá só com os estereótipos do passado, mostrando que a ciência é aquela coisa mecânica, simples, né? E, Estéril, Hernando, não é? eu lembro, isso que a Lid falou é muito legal, porque a gente tem problemas, questões sociais, comportamentais hoje, que a gente vê, poxa, tem conceitos que há 60 anos foram desenvolvidos que a gente pode utilizar. Quando você fala dessa não linearidade, eu penso muito na abordagem construcional do Goldimond, né? Que foi algo construído na década de 50, 60, no contexto de hospital psiquiátrico, no contexto de todo o início da análise do comportamento aplicada, que hoje, no contexto da aba compassiva, da aba contemporânea, da oitava dimensão, faz super sentido a gente voltar a utilizar, né? Mas é isso, a gente está parando de olhar horizontal, né, e quebrar a coisa, não linear mesmo, juntar. A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais registro de dado, né, de comportamento, a gente consegue ver mais contextos, né? Não, total, é isso. Por que que a desinformação tem tanta Nossa, força? ontem a Ana estava me explicando um artigo, Hernando, eu fiquei absolutamente Eu tô apaixonada. alucinada. É tão difícil, porque eu amo essas coisas. Eu quero estudar RFT, eu quero estudar desinformação, eu quero estudar OBM, eu quero Junta estudar tudo, programação. ué. Tem Ué, desinformação na OBM. eu vou juntar, eu vou fazer uma salada. Mas a Ana estava explicando esse conceito de densidade comportamental, relacional, e mostrando a coisa tridimensional, utilizando fórmulas lá da física, e faz
todo sentido. Dá para a gente entender, por exemplo, analisar por que que a vozinha ela acredita no que chegou no grupo do WhatsApp da igreja Sim. e não no que está acontecendo ali na frente dela, né? Sim. Não, ela interpreta o que está acontecendo na frente dela É. em termos do Grupinho grupinho da da igreja, igreja. né? A rede simbólica é tudo um símbolo, é aquela coisa do reis, né? Tudo tem uma camada verbal ali que a gente está interagindo, né? E hoje a gente está modelando essa camada o tempo inteiro em rede social, em grupo, com reforço positivo, coesão do grupo, o amigo, é o fulano que manda, é o cara da igreja, é o cara do trabalho, eu não gosto desse, gosto dessas coisas. Então, a gente está vendo vários pareamentos ao modelo o tempo inteiro aqui no WhatsApp, onde a gente está interagindo, né? Eu E fico o brasileiro pensando, passa o quê? 60% do seu dia na frente de uma tela, a gente tem uns índices enormes aí, então a gente está ali tá? só no condicionamento, ó, pá, pá, Mais pá. maiores, né, que tem no A mundo o nosso gente. uso É um de. dos top 5 do mundo, que mais gasta tempo na tela no dia. Trabalho, lazer. É Tanto é já o que segundo se for maior pensar, usuário isso, é o segundo maior usuário do Facebook, né? do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Isso. Lembra do Orkut? Lembra do Lembro, Orkut, estive mas a lá. gente se conheceu no Orkut. Vocês se conheceram no Sim, Orkut? Eu dessa época. O Hernando, eu cheguei, Hernando, não sei se tu se lembra, eu cheguei na pós, lá na UFPA para fazer mestrado, completamente descontextualizada, desenturmada de estudo. E aí eu estava lá por ali, meio perdida, e eu acho que era uma quarta-feira, não sei. Ele, 2 horas da tarde. Misericórdia. Aí ele disse assim: E aí, nós estamos indo ali para um happy hour num copo sujo aqui na frente da Unifor, é ótimo, da UFPA. Topa? Aí eu vou, eu gosto, eu quero. E eu fui, e o Hernando sempre foi esse cara muito inclusivo, muito agregador e com essa cara de boa aí, falando sobre as coisas. Eu Meus ainda, alunos gostam, é a mesma coisa aqui. falando em WhatsApp, eu ainda tenho várias figurinhas de você falando, tá de boa, gente. É, Ah, sim, hora de dar um o que ele relax. abandonou Relaxa. e eu gostei foi aquela touca de crochê Eu Cristo. ainda tenho ela, ainda tenho. Não, mas abandonou de usar o tempo todo, né? Que é É, não dá marca mais, né? registrada também. Ai, meu Deus. Fernando, você estava falando da coisa das redes sociais, desse controle em rede. E eu fiquei pensando no contexto social, do ponto de vista que nem o Goering faz as análises, né? Então, tudo, eu acabei de ler também um artigo dele que eu já tinha lido, mas Que agora tá fazendo mais sentido. que agora faz sentido, né? Parece que agora as coisas estão encaixando. É, como que tudo é social. Todo comportamento é comportamento social. Eu estava lendo justamente aquele 18 maneiras pelas quais estar sozinho é um comportamento social, né? Aí eu fico pensando, a gente, esse controle, além, né, do básico de ser reforço positivo, é social. Então, você É, junta uma coisa muito forte com outra coisa muito forte, porque quando a gente fala, tá todo mundo interagindo com a máquina, mas a máquina está fazendo controle social. É isso? é, A máquina ela é o meio, ela está ali no meio, Ah, né? Só que isso. ela tem comportamento embutido ali. Alguém fez ela funcionar, né? Como ela funciona, alguém definiu algum grupo, né? No caso, é a empresa, né? Então, tem as relações, ela é mediada por esse negócio aqui. E aí foi exatamente nesse ponto que eu fiz acho que eu conectei as coisas. Porque o Guerin fala nesse artigo que como serve muito a determinados interesses, a gente dizer que tudo está dentro do organismo, que todos os fenômenos são individuais. uhum, Então serve muito, juntando com a máquina, eu confio mais na máquina do do que que? numa pessoa. é, então, assim, tudo que está escondido ali, né? Então Uhum. serve muito a quem dizer que as máquinas são neutras, são objetivas, são infalíveis, né? Exatamente, manter essa noção aí. É a mesma estratégia de é, impedir o controle, né? Nós estamos Gente, tudo nesse lascado, é isso mesmo, tudo. É, mas Fala. aí, se o contra-controle é basicamente você sair da rede social, o dono da rede social não vai querer isso, né? Vai querer que fique lá, né? Então ele vai fazer contra-controle do contra-controle, né? Não saia daqui. É aquela coisa, para você entrar na rede social, 3 cliques, sair 10, né? Ele aumenta já o custo de resposta ali, né? Tem certeza? Olha lá, olha mais isso, né? Hora Então é toda controle.
as consequências sociais, né? E aí a Uhum. análise do Guerin é legal que ela expande isso, é ver quem programou para entrar 3 cliques e sair 10 é social, foi alguém, né? Então até essa interação com a máquina mediando é uma interação social, porque teve ali um planejamento, uma meta. A gente está falando de empresas, elas fazem isso com metas, né? Vou botar 3 cliques aqui ou 10 ali para quê? Tem um planejamento, não é à toa, né? Então tem comportamento, é social, tem interesse. Então dá para expandir além, e isso é muito pernicioso até, porque tem uma certa individualidade. Essas redes sociais, elas, como a gente faz, usam um celular ou uma tela para acessar isso, essa caixa de condicionamento operante, né? Ela é muito individualizada, né? Parece que sou eu só tendo essas ideias ali no meu grupinho, com a minha bolha, com os meus seguidores, né? A gente perde muito do social. Então é muito desse individual, mas parece que vai criando essa lógica assim de individualidade nesse condicionamento constante ali da caixa. É uma loucura, né? Tem que escrever muitos livros sobre isso para entender. A gente falava muito, né? Nossa, eu tô me sentindo lá no final dos anos 1900, Não sei quando é, não late, era nascida nessa. late 19th, no século passado, a Literalmente. gente, começando a ver isso, falava muito controle face a face. Lembra disso? Lembro. A gente falava mais Lembra? controle face a face é que realmente Era. essa mediação da máquina fazendo a coisa parecer que é você quem está tendo as ideias ou interagindo, que é a sua individualidade, é, é uma estratégia no sentido, olha, o controle face a face é muito forte. Você tem ansiedade social, você tem que performar várias coisas. É, Pessoas são ambientes perigosos e aversivos. Então, a tela fica ainda mais motivadora, é. né? Que é de reforço. Funções de relacionar, orientar e evocar em uma situação de motivação, aí É. tá tudo sendo mais um. E isso faz Então é todo bem. sentido biológico, até comportamental. Eu lembro que naquele livro do Sagan, ele fala que a gente tem uma tendência a reconhecer rostos na Lua, por conta que isso foi importante evolutivamente, né? E eu É, lembro da Ser minha, da humano vê rosto em minha, tudo que é lugar. em todo lugar. Eu lembro da minha graduação, quando a gente estava vendo ali, manipulando algumas variáveis sobre, poxa, será que se as pessoas se comunicarem por texto ou face a face faz diferença na cooperação? E a gente tem que faz muito, faz total diferença. O nível de cooperação aumenta muito em relação a outras formas de comunicação. Então a gente é mais sensível a esse tipo de estimulação, né? Mas tem um negócio legal de ver, porque essa discussão é legal, da face a face, né? A gente tinha muito essa discussão lá nos primórdios da tecnologia, né? O teleatendimento, essas coisas. E sempre era, né, face a face, presencial, real, era melhor, mais duradouro, mais funcional, tudo era melhor, né? Não é porque a tecnologia era ruim, né? E a evolução da tecnologia parece que absorveu essa crítica, né? Que tá, aqui no face a face tem um monte de reforço, um monte de coisa acontecendo, né? E o que o pessoal fez, se você for parar para analisar a evolução da tecnologia, foi trazer esses esquemas de reforço para cá, para essa interação. No WhatsApp, né, você sabe, fulano está digitando, fulano está online. Ele começa a te dar um monte de discriminativo, né, que já não é aquela coisa seca do e-mail de antigamente, que você vai e recebe, né? Ele torna uma dinâmica, quase que como uma conversa, que não é. Que ainda entra isso que a Ana falou. Dá para aproveitar outras coisas que são aversivas, ansiogênicas no face a face, que ali não precisa ter. Então, você pode puxar só os esquemas de reforço positivo, incluir nessa interface e criar isso aqui ser tão interativo, tão divertido, mais reforçador, mantém frequência, É do que a uma conversa vis-a-vis. doideira. A Lídia acabou de lembrar aqui, né? A gente não atende mais Não telefone. gosta. Inclusive, é Exato, não. quase virando uma coisa, uma falta de educação você ligar para as pessoas. Sim, adoro, adoro isso. Essa foi a melhor mudança cultural que a gente teve recente. É. Parabéns, todos envolvidos, muito bom. Agradeço a Para todo mim é mundo. muito aversivo Eu atender uma também, eu ligação. não, você Nossa, viu o pensei, o telefone mundo tocando agora há acabou. pouco? O que que eu E, fiz? e isso ofende os Tá nossos comigo, pais. Eu manda um aposto, os meus WhatsApp. pais ficam ofendidos e dizem, como assim você não atende telefone de falta de educação? Mãe, é geração. É, Eu é, estava ocupada. Manda uma mensagem que eu vejo a hora que eu desocupar, né? É é isso. isso. É sobre isso. É sobre isso mesmo. Essa é a mudança. Todo mundo tem um cérebro extra aqui. A gente não decora mais telefone, mapa. Lembra quando a gente tinha Não, mapa? Eu decorava pegar o ônibus em São Paulo. Olha, depois da quarta parada, terceira que ele dobrar à direita. Não precisa, A estou gente te acompanhando em estava tempo real. tava conversando com o Saulo na não, entrevista anterior e a gente estava falando justamente da coisa do mapa, é. Que é né? o Yuval que traz. Ele fala assim: a gente está precisando pensar autonomamente cada vez menos. Sim. Número de telefone,
mapa, a própria capacidade, da habilidade de fazer escolhas, porque já tem muitas coisas ali pré-escolhidas para você. O fato de que a gente não se desconecta, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa, não olhar com maus olhos, mas olhar com os olhos primeiro. Olhar de E verdade, né? E ver. depois a Olhar e ver. gente bota em caixinhas. E Isso é eu acho que verdade. Isso conecta tudo que a gente falou, né? Porque são as habilidades do futuro que está vindo, né? Que tá, era como eu estava falar falando, sobre né? isso, né? Quais são as Pois profissões que é. vão estar no futuro? Eu lembro da aula de OBM que tu deste pra gente, em que tu disseste assim, olha, psicólogo tá de boa, né? Vai estar aí. Não tá mais, não. E aí eu queria perguntar aqui se a gente mantém essa previsão do futuro, digamos assim. A do psicólogo já caiu. Qual foi? Não me atualiza, então, que eu ainda estou meio otimista. Por exemplo, diagnóstico agora vai ser tudo por algoritmo, né? Provavelmente. Boa parte da medicina tá virando telemedicina. Um dos meus melhores amigos trabalha na divisão de robótica médica da Johnson Johnson, né? E ele já testou. Amiga, não existe mais sessão com o psicólogo. Você vai ter um aplicativo e ele vai, né? De Você vai inteligência contando artificial, suas do coisas, modelo de aprendizagem de linguagem, de dararara, recombinação. e ele vai recombinar as coisinhas ali e vai te dar, né? E vai fazer a terapia, vai ser seu terapeuta. Ainda há esperança. E Por é quê? esse o futuro. Depende. E que, ó, muitos dos futurólogos, a galera principalmente da educação, da sociologia da empregabilidade, está falando aí que é essa mudança das habilidades do futuro, né? Até o século XX, começo do XXI, a gente tinha que saber construir e acessar conhecimento, né? A gente aprendeu a acessar a plataforma CAPES, até o Google a gente aprendeu a usar. Acabou isso, né? Acabou de ser um chat GPT hoje, que você já conversa com o chat melhor que o Google ali. Então, as habilidades do futuro vão ser mais de curadoria, mas no sentido de o mundo é cheio de informação, eu tenho que saber filtrar o que é bom. Vai se dar bem, né? Vai ter as habilidades, vai navegar bem no mundo, quem souber filtrar as boas informações. Nesse caso da psicologia e do teleatendimento, né? O futuro, que já é o agora, vai ter uma proliferação de chatbot, né? Vai ter um monte de ferramenta, um monte de coisinha de Já tá ferramenta tendo, não específica. vai ter. Tá aí. São várias, pois é, não vai ter uma só. Então, o papel do psicólogo vai ser o curador disso, de falar com o ser humano, você vai fazer esses três aqui, e acompanha o uso daquilo do chatbot com isso. A gente vai integrar isso à profissão, muito provavelmente, né? Porque senão vai ser que nem a economia da atenção, vai ter um monte de coisa fake, e novamente a desinformação aí garantindo o nosso emprego, inclusive, né? Como vai ter um monte de fake charlatão, vai ter que ter alguém fazendo essa curadoria, que vai ser a gente. Mas isso é uma mudança total. Veja que a gente não vai mais estar produzindo protocolo, avaliando, a gente vai estar selecionando e distribuindo, porque a IA, os algoritmos já vão fazer esse trabalho técnico, né? Que é o que a gente aprendeu a fazer até então, era isso que garantiu o nosso emprego, que no futuro não vai ser isso, né? Vai ser essa coisa mais de curadoria, de qual é o seu problema, o que que você tem, quem você lida bem, se é mais texto, tem um aplicativo para isso, ajusta o aplicativo, né? Disruptivo, vai entrar de vez nisso, já está acontecendo, né? Mas tem a solução, só que é isso, a gente vai virar um curador de informações e de uso de aplicativos e tecnologias, né? E o Boa. Tende quanto, a isso, é a visão otimista, tudo pode dar errado, né? Pode ser totalmente diferente, mas eu aposto Mas nessa. quanto Jogo essa na mesa. acesso a essa curadoria não vai ser privilegiado. ah, Com toda certeza, né? A desigualdade cai com todo o peso na nossa cabeça. Vai ser sim, né? E vai ser de alto custo, vai ser isso. Vai ter diferença, a gente já tem, né? Hoje em dia no ensino, né? O deluxe é o presencial, o mais ou menos é o híbrido, né? E o baratinho é o EAD, né? Já é uma diferença total nesse sentido e já é uma curadoria. A mesma instituição, o mesmo curso tem diferenças ali, né? De que você pode acessar. Vai ser isso, vai ter o melhor conteúdo mais caro. Meio que já é com os artigos científicos, né? Que é US$ 50 um artigo, quem acessa aí só o governo que cada paga, né? SciClub. É, Pois é. Então já o artigo, veja bem, né, a coisa mais importante no conhecimento científico é o mais caro que tem, né? É caríssimo. Agora, desinformação é de graça. Entra lá e tem um monte de gente desinformando, né? É Mas, isso que vai se aprofundar. Hernando, isso é o produto mais caro do nosso mundo há muito tempo. Diferente do que a gente pensa, eu falo isso há tempos. Não é petróleo o é. produto mais caro do mundo, é informação. E é isso, quando você acessa gratuitamente o Instagram, acessa gratuitamente as ferramentas, e nem só as gratuitas, porque mesmo quando você paga, você, Também ao é. aceitar, né, o termo de, você está compartilhando seus dados, você está compartilhando sobre você. Então, acessar a informação que mais se conecta com a verdade é Uhum. absolutamente caro.
Porque, inclusive, o Yuval discute isso nesse novo livro dele, falando da desinformação, e é bem interessante a relação que ele faz, que era assim, esperava-se ou previa-se que com maior acesso à informação as pessoas fossem estar cada vez mais informadas, e está acontecendo exatamente o oposto. Oposto. E aí, então, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar passar, que é, se a gente sabe todas essas coisas, a gente sabe analisar, a gente tem, não só sabe analisar, mas a gente tem ferramentas para analisar todas essas coisas, por que que a análise do comportamento, através dos analistas do comportamento, não está, então, salvando o mundo? Será que a gente é parte da solução ou parte do problema? Falta a gente mesmo, somos poucos também, né? Mas se tivesse mais, talvez estivesse um pouco melhor ou pior, né? Ou talvez estivesse igual, não sei. Mas eu aposto que é porque somos poucos mesmo, né? Falta gente para pesquisar, falta Gente, mais mão de obra. não acha que falta gente para divulgar também o que tem? Com certeza, para ter mais gente para trabalhar, né? Para fazer o ciclo todo funcionar. Para ter mais gente, tem que divulgar mais, tem que chegar em mais lugares, tem que falar com a gente fora da psicologia, de outros lugares, levar a conversa do que é essencial, né? Por exemplo, na desinformação, minha conquista nessa parceria interdisciplinar lá é mostrar que é comportamento. Não é uma questão de ele é burro ou ele é inteligente. Não, é comportamento, é consequência, é contexto, é coesão de grupo, tem um monte de coisa lá. Não é essa coisa simplista, binária, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa, é assim, né? Em outras áreas podem avançar em cima dessa hipótese completamente falsa aí, né? Não é. Então, esse tipo de coisa, levar a ciência, né? E ocupar espaço. Porque nesse mundo aqui, mediado por máquina, que a gente passa o dia inteiro, o negócio, o outro saída é ocupar espaço, como vocês estão fazendo, né? Vai ter gente falando besteira aqui, mas tem que ter gente falando coisa qualificada aqui também para alguém ter acesso, senão vai ter só gente falando besteira, né? E falar besteira é bom para quem fala, para quem ouve, né? É divertido, é engraçado, mas gera consequências, né? Muitas vezes consequências sérias, quando entra no negacionismo, opressões e coisa desse tipo, né? Que acontece, a gente vê. Então, ocupar espaço é uma saída também, produzir conteúdo, né? Para ter acesso e qualificar o acesso a isso, né? Chamar as pessoas, ter... A gente tem muito conteúdo bom de professor na internet, mas tudo a 100, 10 views, né? Não tem o alcance, né? Então, acho que até o que falta para a gente disputar mais espaço é alcance, é divulgação. E já tem até material, a gente já sabe falar das coisas, para vocês Aí de canal como esses aqui, né? Para fazer o canhão aí da mensagem para ler adiante. a pergunta é, enquanto a gente produziu conteúdo, mas esse conteúdo está à mercê de um algoritmo, É. Que ele nunca vai seleciona, ser distribuído, que seleciona dança, que Que né? é Porque seleciona exatamente o que acontece hoje. A gente tem como o excelentes canais, né? Mas. TikTok, o Radical, a dancinha do vídeo TikTok. curto, tinha assim, 8 segundos, sei lá, um negócio, 20 É. segundos. Então, tem muito que está conectado com tudo que a gente está falando. A baixa tolerância que as pessoas estão apresentando Uhum. a permanecer escutando o outro falando, a permanecer assistindo algo para aprender. Ou eu aprendo fast food, ou eu aprendo rápido, ou então não vai dar. Mas essa coisa de passar horas se debruçando sobre um assunto. E outra coisa também, como eu tenho liberação de dopamina direto na veia ao acessar TikTok, Instagram, como eu tenho essa liberdade. E agora as bets também, que estão impactando Sim, economicamente no sim, nosso vocês viram? É, país, nós falamos no da outra Bolsa vez. Família, foi, a gente falou. Então, o fato da gente ter esse tipo de liberação de dopamina para essas coisas impede que a gente consiga acessar ou contactar reforçadores de informações mais. Isso tem a ver, por exemplo, quando eu estava fazendo reeducação alimentar, uma coisa que foi muito difícil para mim foi conseguir perder o paladar dos ultraprocessados. Ah, é. A gente é viciado, McDonald's, né? total. Gente, quando eu comecei a ter que usar coisa com menos açúcar e tal, dizendo, não tem, não é isso, gosto de café, eu não quero. Então, é esse tipo de detox, né? Que é você conseguir Uhum. sair dessa informação barata, desse prazer Isso. prostituído. É isso, no final das contas. É a dopamina barata, é baixo custo. Você está ali só no scroll infinito, que foi a coisa mais terrível que O inventaram na scrolling, né? internet, é o scroll infinito, né? Sempre tem uma novidade, então o teu cérebro está sempre vendo percepção, novidade, reforço, dopamina, já era. Você fica ali e fala, passei uma hora vendo isso, não vi nada, mas você Não estava aprendi lá uma nada, não hora. fez nada com a minha vida. Nem Me deixou lembra. ansioso, me deixou triste, porque eu tô pobre e o outro tá viajando pro exterior. Me deixou ansioso. Você passa uma hora e nem lembra. O que que eu vi ali? Obrigada, Hernando, muito obrigada Muito por ter bom. topado, obrigada por ter ficado com a gente. Vamos continuar esse papo
em algum momento no futuro. Escolhe pra gente alguma coisa que você escreveu pra Isso. gente Hum. discutir, para você explicar de onde veio, por que que veio, quais foram os controles que levaram você a produzir isso. Bora, Beleza? muito bom. Obrigada. Obrigada, Parabéns aí, vida longa pro trabalho, projeto muito bom falar com vocês, a gente vai se falando aí. Caso final, para deixar uma importante aí para o corte, para cortar e viralizar. Hum. Tudo que você lê de psicologia, se foi escrito antes da internet, está desatualizado. Tem que precisar de novidade aí. Não é que está errado, está desatualizado. Frase bombástica para fechar.